Olá a todos vocês que estão nos acompanhando. Eu estou aqui no Alto Boa Vista, no bairro onde mora aqui o seu Emival, que ele é pai de um jovem, né, o Fabrício, que acabou se acidentando aí no último dia 17 de dezembro de 2022. Quase uma fatalidade aí de um jovem que acabou sofrendo um acidente ali numa rodovia SC-135 sentido Ibiam, um local que ocorreu já muitos acidentes. O Fabrício está em estado de recuperação, não muito favorável, após esse grave acidente que ele sofreu ali, com lesões, fratura exposta. Foi atendido no mesmo dia pela Corporação do Corpo de Bombeiros de Itangará. Depois foi levado para o hospital do Frei Rogério de Itangará. E logo em seguida ele foi transferido para a UTI em Joaçaba através do pessoal do SAMU. Então foi muito pesado a gente encontrar nosso filho na situação que a gente encontrou ele lá após o horário que ele saiu daqui de casa por um simples passeio, que ele saiu aqui para ir com um grupo de amigos dele sentido Campos Novos. E quando de repente ali por volta das 16 horas eu recebi a informação aqui de um grupo de colegas deles que vieram aqui me avisar que ele se encontrava nessa situação. Apesar dele estar num estado de recuperação mais ou menos bem avançado, mas ainda pesa bastante ainda. Várias platinas, pinos. Ele foi transferido de Joaçaba para Concórdia, porque daí o hospital de Joaçaba não tem especialidade em ortopedia, como ele houve fratura no quadril, e essa cirurgia só podia ter sido realizada em um hospital de referência, como o Hospital São Francisco em Concórdia. Então ele foi realizar essa cirurgia, da qual ele está se recuperando ainda hoje, né? Ele não era um menino de ficar parado, tanto ele era um piá ativo, todo mundo, quem conhece ele em Videira, sabe que ele era um menino elétrico, vamos dizer assim, mas ele era saudável e... Trabalhador. Tinha 2 empregos até, e hoje ele está sem esses benefícios do salário dele, dessas 2 funções que ele atendia, que ele atuava ali. E hoje ele está aí numa situação meio que acamado, vamos dizer assim. Seu Emival, o local onde aconteceu o acidente, a gente pode perceber pelas imagens e também no dia do acidente, de que é um local que acontece já muitos acidentes. O senhor já esteve reparando aquela situação lá, o local do acidente onde ocorreu? O que eu tive constatando lá, por pouca experiência que eu tenho, de noção que eu tenho de estrada, comparando o nível da pista lá, ela é uma pista plana. Ângulo de curva, ela não pode ser plana. Cá no meu entendimento, curva não deve ter uma pista plana. Ela tem que ser angular com a parte de fora mais alta. Outra coisa que tem lá, o guarda-rei tá arrebentado, tá lá estourado, desde o primeiro acidente, não sei quando que ocorreu. Esse guarda-rei tá estourado lá, tá já tinha o guarda-rei, é porque aquela curva exatamente, ela já oferecia risco. Ele tá danificado, não foi recuperado, a rodovia ela foi restaurada, aquele guarda-rei ele não foi recuperado, entendeu? E já houve outros acidentes lá, outras ocorrências lá com vítimas fatais. Então, talvez se o guarda-rei estivesse no local, se ele estivesse lá ele tinha batido, mas de recuperação, ele não teria sofrido tanto dano como aconteceu. Se esse guarda-rei foi construído lá, foi instalado da primeira vez quando construíram a rodovia e ele danificou, por que não recuperaram? Se ele tinha utilidade, então ele teria que ter sido recuperado, ou tira de vez, entendeu? Então, o Fabrício acabou batendo no guarda-rei que estava caído no chão. Já estava no chão, a moto ficou ali, ele foi na árvore lá. E aquelas 2 árvores estão lá fazendo o quê? 2 árvores tem lá. 2 pés de pinos. Pinos, até onde eu sei, é madeira de reflorestamento. O que elas estão fazendo lá? O que aquela pedra está fazendo lá? Tem uma pedra lá que ela estrutura física dela lá, de volume dela lá, ela deve pesar mais ou menos 1 tonelada. O que aquela pedra está fazendo lá? Matando gente lá. Já teve vítimas fatais lá. E o 2 Pinheiro tá lá descascado com outras ocorrências de acidente lá. Alguém vai ter que se responsabilizar por essas ocorrências lá. A situação é que aguarda o seu filho em casa, vocês acabaram não podendo trabalhar mais fora, só dependendo dele agora para cuidar eu e minha esposa aqui se revezando aqui. Meia-noite, até meia-noite é um, da meia-noite em diante é o outro. Durante o dia a gente não pode sair porque ele tá naquela situação. Por enquanto ele tá acamado, ele não consegue nem ficar numa cadeira de roda ainda. Ele não pode, se a gente sair de lá, ele quer sair, ele foge. Ele tá cansado, ele não aguenta mais cama, entendeu? O que tá tirando a gente, colocando a gente nessa situação é só isso, a preocupação. E ele tem os compromissos dele, ele tinha financiamento, ele tinha o salário dele, ele fazia as coisas dele com o salário dele. Eu ensinei, a única coisa que eu ensinei para meus filhos foi trabalhar. Sobreviveu de novo. Graças a Deus. Isso eu tenho que agradecer a Deus, as orações dos amigos, das pessoas, dos grupos aí, nossos amigos de Videira, do país, das redes sociais, que se uniram, fizeram orações. Alguns já fez algumas doações já também para auxiliar nas despesas.
meses, que agora ele tá dependendo agora de fisioterapeuta, daqui a pouco ele vai depender de psicóloga, ele não tá conseguindo agir, pensar, falar as coisas da maneira correta, ele tá meio fora de si, de vez em quando ele dá aquela oscilada na memória dele, e a gente tem que respeitar isso. Ninguém melhor para atender ele em casa agora do que nós, eu e a mãe dele. Se tem erro naquela pista lá, tem erro naquela curva, que cuide, entendeu? Vão lá, façam uma análise lá, pelo amor de Deus, tem erro naquela curva lá. Vai dizer que o único barbeiro lá foi meu filho, ou todos os que sofreram acidente no mesmo local lá, são motorista barbeiro? Graças a Deus o meu filho voltou para casa, ele tá aqui em casa hoje. Então tá aí o apelo, né, o seu Emival aí que nos atendeu aí, ele nos procurou e a gente veio conhecer um pouquinho essa história e a situação, né? E graças a Deus aí a recuperação do filho que saiu da UTI, se recuperou um pouco no hospital e daí voltando para casa então aos cuidados da família, que se dedica então, o seu Emival e a esposa aí se dedica então integralmente para cuidar do filho que tá acamado por enquanto, né? Com essas informações, repórter Douglas Alves.